E ontem, por acaso, são dois amigos, né? O Pedro Torre, ótimo repórter da ESPN, na linha ali, na zona mista do aeroporto, digamos assim, do Rio de Janeiro, do Galeão, perguntou, contextualizando bem ao Marcos Braz, sobre o Vitor Pereira, mas não perguntando, vai cair, não sei o quê. Não, perguntou, a gente sabe como é que funciona e qual é o histórico do Flamengo, né? Em outras palavras, você dá respaldo para ele? E o Marcos Braz não deu respaldo. O Marcos Braz falou que contratamos o técnico para a temporada. Sim, isso nós sabemos, Marcos. Mas e com relação à permanência dele? Ele pode ser demitido como o Paulo Souza? Ele pode ser demitido como foi o Rogério Ceni às 3 da manhã? Ou em outro horário, ou até, talvez no horário comercial? Ele pode não, sei lá, como foi o Domenech, né? Ele pode ser demitido? Eu não tenho aqui discutido se as decisões foram, as demissões foram corretas ou não. Não estou entrando nesse detalhe. Mas porque é muito claro que o Flamengo precisa de um trabalho de médio prazo, de reconstrução de uma equipe, de novas propostas, de novo modelo de jogo. Isso não é automático. O dirigente tem que ter essa consciência. Pode ser qualquer técnico, o Vitor Pereira ou qualquer outro, não vai transformar esse time acomodado num time competitivo novamente. E sábado, vimos um time de novo preguiçoso. Final do primeiro tempo foi uma vergonha. O segundo gol do Al-Ali é uma vergonha. O Varela estava com dois adversários, foi driblado. O Everton Ribeiro ficou caído no chão, deitado, completamente sem força para trabalhar, para voltar, para recompor, para marcar. Por isso que eu defendo que esses jogadores que não estão eventualmente bem fisicamente, pode ser o Gerson claramente, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, sei lá mais quem, que fiquem fora dos jogos contra a Volta Redonda quarta-feira e sábado diante do Resende, para que possam voltar, quem sabe, terça de Carnaval, em Quito contra o Independente Del Valle, um jogo que é mais importante, que é pela Recopa, em condições minimamente razoáveis. Se não estiverem em condições, que nem viajem, que fiquem treinando no CT sábado de Carnaval, domingo de Carnaval, segundo de Carnaval, terça de Carnaval, quarta de cinza, todos os dias, para entrar em forma. Porque o que explica jogadores fora de forma física? Porque tiveram 42 dias de férias. Sim, também é um absurdo. E na época a gente questionou isso. Por que essas férias esticadas de quase mês e meio? Por que esse privilégio? Que aí é erro dos dirigentes, mas também dos jogadores, que são muito bem pagos e têm que ser profissionais. E têm que entender que eles precisam estar em forma no começo de ano, que eles tinham lá o Mundial de Clubes e tudo mais. Então não é só o dirigente, não. O dirigente é errado porque passa a mão na cabeça. O jogador, por quê? Quer se aproveitar de uma situação, não todos, né? Que eu tenho história no clube, eu quero mais férias. Mas e o disto ano? Se você não estiver bem fisicamente, depois a gente vê. Parece que é mais ou menos essa a mensagem de parte dos jogadores para o torcedor, porque eles queriam mais dias de férias. Ou vocês acham que eles deram porque deram? Deram porque os jogadores queriam também, e eles passam a mão na cabeça. Então o Flamengo precisa de um ambiente mais profissional, com cobrança, né? A gente falou do Rogério, da cobrança, isso está faltando muitas vezes, e de uma outra relação. E ontem o Marcos Braz perdeu a chance de falar categoricamente, que é o que se esperaria dele, pelo menos, acho eu, né? Não, o técnico é o Vitor Pereira. Se perder o Carioca, vai ser o Vitor Pereira. Se perder a Recopa, vai ser o Vitor Pereira. Porque a gente contratou para a temporada. E a gente vai com ele até o fim, até que ele consiga arrumar o time. E vai mexer no que for preciso com o respaldo. Isso não é dito. Não é dito. Embora as palavras possam até se perder, o Braz falou lá atrás também que ia se jogar no paraquedas com o Rogério Ceni e não o fez. O Rogério pulou sozinho, né? Pulou sozinho e foi embora do Flamengo às 3 da madrugada. Mas é preciso que se fale e que se haja dessa vez. Nem isso foi dito. A resposta foi evasiva. Não, porque contratamos para temporada. Tudo bem, sabe que contratou para a temporada inteira. Mas vai bancar? Porque se não bancar, vai ficar a vida inteira nessa tentativa e erro. E aí o futebol do Flamengo ele é de alto investimento e fica sendo, digamos assim, subaproveitado o potencial do elenco, que precisa ser mais bem utilizado, com cobrança profissional diante de cenas como as lamentáveis que vimos no primeiro tempo, especialmente no final do primeiro tempo, diante do Al-Ahly. E não me venham dizer que o futebol do Egito agora é maravilhoso, que os jogadores egípcios são sensacionais. Não. É o futebol abaixo, o da Ásia, o da África, do futebol praticado na América do Sul, pelos melhores times. E o que ocorre é que o Flamengo não tira do seu elenco aquilo que deveria tirar. E isso não é culpa de um técnico que está lá, vai fazer um mês que ele estreou à beira do campo, quarta-feira. Ele estreou contra a Portuguesa, no dia 15 de janeiro. Começou a trabalhar no dia 2 de janeiro. É muito pouco tempo, especialmente quando você vê um elenco que antes, com o técnico anterior, que era o Dorival Júnior, quando perdeu os jogos ridículos no final do ano, o Dorival parecia tão refém dos jogadores que ele minimizava aqueles fiascos contra Avaí, Juventude, Coritiba, derrota para o Corinthians, tudo que aconteceu depois da conquista da Copa Libertadores lá em Guayaquil. Você percebia claramente ali a preocupação do técnico em não melindrar e não entrar em rota de colisão com o elenco, e não questioná-los, mesmo com motivos de sobra para isso, né? Mesmo que ele se incluísse nesse contexto.
Então, esperar que isso vai se resolver no estalar de dedos no mínimo, sei lá, desconhecimento de futebol, para dizer o mínimo.